oligarquia, governo de poucas pessoas. Ocorre quando um pequeno grupo de pessoas de uma família, de um grupo econômico ou de um partido governa um estado, país ou município. Uma das características dessa forma de governo é que os interesses políticos e econômicos do grupo que está no poder prevalecem. Com a proclamação da República em 1889, inaugurou-se um novo período da história política do Brasil. O poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, principalmente as oligarquias cafeeiras. Entretanto, o controle político exercido pelas oligarquias não aconteceu logo em seguida à proclamação da República. Os dois primeiros governos, 1889 e 1894, corresponderam à chamada República da Espada, ou seja, o Brasil esteve sob o comando do exército. No ano de 1894, os grupos oligárquicos, principalmente a oligarquia cafeeira paulista, estavam articulando para assumir o poder e controlar a República. Os paulistas apoiaram Floriano Peixoto. Dessa aliança surgiu o candidato eleito nas eleições de março de 1894, Prudente de Moraes, filiado ao Partido Republicano Paulista, PRP. A partir de então, o poder político brasileiro ficou restrito às monarquias agrárias paulista e mineira, de 1894 a 1930, período conhecido como República Oligárquica. Assim, o domínio político presidencial durante esse intervalo de tempo prevaleceu entre São Paulo e Minas Gerais, efetivando a política do café com leite. A política do café com leite simplesmente foi alternância no governo federal entre as oligarquias paulista e mineira, vigorando durante toda a República Velha até o ano de 1930, quando Vargas sobe ao poder, está representada simplesmente com: num determinado momento, os paulistas escolhiam um candidato à presidência e, no outro momento, os mineiros escolhiam. Os coronéis sempre exerceram a política de troca de favores, mantinham sob sua proteção uma enorme quantidade de afiliados políticos em troca de obediência rígida. O apoio aos candidatos à presidência da República do governo federal pelos governadores dos estados ficou conhecido como coronelismo. O título de coronel surgiu no período imperial, mas com a proclamação da República, os coronéis continuaram com prestígio social, político e econômico, que exerciam nas vizinhanças das localidades de suas propriedades rurais. Eles eram chefes políticos locais e exerciam o mandonismo sobre a população. Geralmente, sob a tutela dos coronéis, os afiliados eram as principais articulações políticas. Nas áreas próximas à sua propriedade rural, o coronel controlava todos os votos eleitorais a seu favor. Esses locais ficaram conhecidos como os currais eleitorais. Nos momentos de eleições, para se eleger, os políticos davam uma série de benefícios aos coronéis quando venciam as eleições, e para garantir que seus candidatos vencessem, os coronéis usavam da violência para que seus eleitores votassem nesses candidatos. Existiam muitas fraudes, compras de votos e votos fantasmas. Esse controle dos votos políticos ficou conhecido como voto de cabresto, presente durante toda a Primeira República, e foi o que manteve as oligarquias rurais no poder. Guerra dos Canudos, 1896-1897. Ocorreu no sertão baiano. Seu líder foi Antônio Mendes Maciel. Ele passeava pelo interior baiano, criando uma igreja ou um cemitério. Com a maior seca já registrada no Brasil, Antônio Conselheiro criou o Arraial de Canudos. Era criticado por 2 pontos. Primeiro, pela Igreja Católica, pois seu messianismo rústico tirava fiéis das mãos da Igreja, e o segundo, pelos coronéis, pois tirava o apoio político e mão de obra deles. Foram 4 expedições que figuraram o cenário de Canudos, e, na última, Canudos perdeu devido à morte de Antônio Conselheiro. Contra o movimento de Canudos, vale ressaltar a participação do jornalista Euclides da Cunha, criando uma memorável obra chamada Os Sertões.
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Outra importante foi a Revolta da Vacina, 1904. O prefeito Pereira Pastos tentou reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, e esse processo de reurbanização consistia em acabar com os cortiços, moralizar o centro da cidade, criar avenidas largas para que os turistas pudessem ver. Essa urbanização levou o processo de vacinação obrigatória implantada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Rodrigues Alves, Pereira Pastos e Oswaldo Cruz se uniram para promover essa vacinação obrigatória. Com a imposição da vacinação, ocorreu uma invasão aos domicílios. Logo, o povo se rebelou. É o que chamamos de Revolta da Vacina. A Revolta da Chibata ocorreu nos mares da Baía de Guanabara, em 1910, no Rio de Janeiro. Vai apresentar como característica principal a questão dos castigos corporais aplicados pela Marinha Brasileira. Castigos como estes que levaram João Cândido a promover um motim, reunindo vários marinheiros, vários navios contrários à política da chibatada no ano de 1910. O desfecho dessa revolta foi a promessa da Marinha acabar com os castigos corporais, o que não ocorreu de imediato, mas progressivamente isto veio a ocorrer. E João Cândido foi promovido ao título de primeiro almirante negro na Marinha Brasileira. Revolta do Contestado, 1914. Ocorreu no sul do país com características próximas à Guerra de Canudos. Teve o líder messiânico daquela região, José Maria, que ficou conhecido como fanático. Não é à toa que a Revolta do Contestado é conhecida como a Guerra dos Fanáticos, propaganda do governo para fazer com que a população não aderisse ao movimento do contestado. Tinha como característica principal a luta pela fome, pela miséria, pela desigualdade social apresentada e principalmente a contestação de territórios. Na visão dos fanáticos, queriam um apocalipse e, a partir dele, construir uma sociedade dividida igualitariamente entre seus membros. Foram contidas pelas forças do governo federal, assim como as outras rebeliões. Durante a Primeira República, o mercado tinha o caráter agroexportador e o principal produto da economia brasileira era o café. No ano de 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, a economia cafeeira brasileira enfrentou uma enorme crise, pois as grandes estocagens de café fizeram com que o preço do produto sofresse uma redução acentuada, o que ocasionou a maior crise financeira brasileira durante a Primeira República.